E aí, pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo um pouquinho mais curto e um pouco menos produzido, né, para falar desse Flamengo e Corinthians. Estou gravando o vídeo logo depois desse ótimo jogo no Maracanã. Vitória do Flamengo por 1-0, gol do Rodrigo Caio, uma grande atuação individual do Rodrigo Caio e de alguns outros jogadores. Ao longo do vídeo eu vou detalhar isso, mas Rodrigo Caio se destacando e sendo importante mais uma vez, mostra que recupera, né, o seu futebol aí com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que é um jogo que, primeiro de tudo, né, é um grande jogo. Acho que isso ficou bem claro nessa segunda partida entre Flamengo e Corinthians. Se o primeiro jogo em São Paulo não foi tão bom assim, principalmente no primeiro tempo, hoje creio que a necessidade do Corinthians de ter que fazer um gol para se classificar, ganhar por 2 gols de diferença para se classificar direto, ou por 1-0 para levar para pênalti, né? E a própria característica do Flamengo, que é um time que tem jogadores muito ofensivos, né? Dentro do Maracanã lotado como estava, a torcida sempre pede para o time atacar bastante. Acho que isso deixou o jogo um pouquinho mais aberto e algumas nuances que eu vou detalhar nesse momento. Primeiro, falar um pouquinho da disposição tática das equipes, né? Preparei aí um campinho para a gente poder avaliar de uma forma um pouco mais didática. O Flamengo, sem surpresas na escalação, não tinha o Cuéllar, que fez muita falta, né, com a seleção colombiana para disputar a Copa América. A mesma coisa o Arrascaeta com a seleção do Uruguai. Então a gente teve ali o Pires da Mota como o primeiro homem de meio campo e o Diego no lugar do Arrascaeta, com o Bruno Henrique voltando à equipe pelo lado esquerdo. O Corinthians, confesso que fiquei um pouco surpreendido com essa escalação inicial. Achava que o Ramiro fosse começar o jogo e aí, com o decorrer da partida, né, conforme o Carille fosse sentindo que era a hora de ser um pouco mais ofensivo, ele colocaria o Jadson. Mas não, ele entrou com o Jadson partindo do lado direito, até fazendo a mesma movimentação que ele fazia naquele time do Corinthians, campeão brasileiro, com o Tite lá atrás em 2015. O Jadson fazia esse movimento também, mas partindo do lado esquerdo do campo, dessa vez do lado direito. E que movimento é esse? Sai do lado do campo, como vocês estão vendo na setinha aí, flutua para dentro. É um meia de formação, é um desperdício deixar esse jogador só preso de um lado do campo. Então o Jadson fez essa movimentação. A mesma coisa com o Flamengo, com o Everton Ribeiro, que é um titular. A gente já está um pouquinho mais habituado a ver esse tipo de movimento. Então essa dinâmica era muito parecida das duas equipes. Corinthians no 4-1-4-1, Flamengo no 4-2-3-1 hoje. Flamengo que geralmente joga no 4-1-4-1, muita gente acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tudo bem que são esquemas muito próximos, em vários momentos, dependendo do sistema de marcação, as equipes que jogam no 4-2-3-1 acabam se montando no 4-1-4-1, mas acho que é primordial a gente citar o comportamento do Ilharão. E não é só no jogo de hoje. Contra o Fortaleza, isso já havia acontecido, sob o comando do técnico interino Marcelo Salles, que vai dirigir o Flamengo até a vinda do Jorge Jesus. O Ilharão um pouco mais fixo ao lado do Pires da Mota, hoje no meio campo. Contra o Fortaleza, já havia acontecido, mas como foi um jogo em que o Flamengo teve muito mais a posse de bola, o Flamengo atacou muito mais que o Fortaleza, não foi tão perceptível. Hoje sim, era um Arão mais comedido, buscando as infiltrações no momento certo. E acho que cresceu com isso. Foi um dos melhores jogadores em campo e aconteceu algo até inusitado no Maracanã. A torcida do Flamengo, que não morre de amores pelo Ilharão, muito pelo contrário, acabou aplaudindo o volante do Flamengo quando ele deixou o campo substituído pelo Ronaldo já no segundo tempo. Então, para a gente começar a falar da dinâmica do jogo. Primeiro tempo, na minha visão, o Corinthians foi superior ao Flamengo. Por quê? Muito pela intensidade que o Corinthians empregou na marcação adiantada. O Flamengo hoje já não tinha o Cuéllar, que é um jogador que monopoliza a saída de bola do Flamengo, ao lado do Rodrigo Caio. São os dois jogadores que iniciam com mais qualidade o jogo do Flamengo. Pires da Mota está muito longe de ser o Cuéllar. Aliás, tem muita gente que diz que eles têm características próximas. Eu, sinceramente, não vejo. Acho que o Pires da Mota é um bom volante, sim. É um jogador que faz boas coberturas, tem pegada, tem um bom chute de média distância. Mas, em termos de produção ofensiva, o primeiro passe, não tenha dúvidas que o Cuéllar faz uma falta muito grande. E também, em algo que é muito pouco citado, mas que é importante para um volante, o movimento para se desmarcar do jogador. Como o Corinthians adiantava a marcação, e aí, muito interessante, o time foi muito bem treinado para isso, porque sempre o Wagner Love, que é um atacante que marca bastante, tinha a companhia ali, ou do Cleison, ou do Sornosa, né, que vinha um pouquinho mais de trás, o jogador que atuava ali na meia central, ao lado do Júnior Urso. Para que isso aconteça, e não desmonte, não deixe buraco na linha de meio campo, é muito importante que o restante dos jogadores
tenham ali os mecanismos de movimentação muito bem treinados. Por quê? O Cleison sai do lado esquerdo, por exemplo, para ajudar o Wagner Love para fazer essa pressão. A gente via o movimento de compensação. O Sornosa abria para o lado do campo para o Pará não receber essa bola sozinho. Quando era o Sornosa a fazer esse movimento, de subir um pouquinho para auxiliar o Wagner Love nessa primeira pressão, a gente via movimento do Ralf. Saía de um pouco mais próximo da linha defensiva, se adiantava um pouquinho na mesma linha do Júnior Urso, e o time ia subindo em bloco, ia sufocando a saída de bola do Flamengo, que ainda tentou sair com toques curtos em alguns momentos, faltou movimentação, faltou mais qualidade, como eu falei, do Gustavo Cuejá, mas sobretudo mais movimentação. Diego também é um jogador que não tem tanta mobilidade para gerar a linha de passe, como o Arrascaeta, por exemplo, tem quando joga por ali. O time consegue achar o Arrascaeta com mais facilidade, porque é um jogador mais leve, mais jovem também, consegue se desmarcar e se movimentar. Então o Flamengo tinha esse problema, era o mérito do Corinthians, mas o problema de saída de bola do Flamengo. E aí o Flamengo foi um time que, ainda no primeiro tempo, foi muito sagaz para vencer isso. Não tentou insistir demasiadamente quando percebia que o Corinthians roubava essa bola e trabalhava bem. É bom a gente frisar também a presença do Jadson, dando mais qualidade, fazendo o time do Corinthians um time mais imprevisível do que o normal. O título desse vídeo diz que a partida deixa ótimas lições para Flamengo e Corinthians, e a lição que eu vou citar no final tem muito a ver com isso para o Timão. Então, o Flamengo ele soube vencer esse primeiro momento do Corinthians fazendo muita ligação direta. E era uma ligação direta que não era aquela ligação direta de qualquer maneira. O zagueiro fecha o olho e dá um bico para frente, o goleiro chuta de qualquer maneira para cima, não. Era sempre a ligação direta buscando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador alto, é um jogador que tem força física, muito bom na bola aérea, e hoje caía no setor ali do Michel. O Fagner lesionado, já não jogaria se não fosse convocado, chegou aí para a Granja Comari, mas está lesionado. Michel, que é um bom lateral, mas assim como o Fagner é um jogador de baixa estatura, e não tem tanta força física quanto o Fagner, não tem tanta competitividade quanto o Fagner. Talvez se o Fagner estivesse em campo, o Flamengo tivesse mais dificuldade para fazer isso. Então o que o Flamengo fazia? Era a bola direta no Bruno Henrique, o Bruno Henrique aparava essa bola de cabeça, e aí o time já se movimentava em torno do lado esquerdo do campo para manter a posse de bola. E aí acionava o Everton Ribeiro, acionava o Diego já próximo da área, o Gabigol também participou muito das jogadas, o René, enfim. Foi um Flamengo que no final do primeiro tempo já conseguiu superar esse cenário de pressão do Corinthians, que foi muito forte ali em meados da primeira etapa. No segundo tempo, a intensidade do Corinthians para marcar a saída de bola do Flamengo caiu naturalmente. É muito difícil você manter essa pegada, essa combatividade o tempo inteiro. E aí o Flamengo, já calejado com isso, ora saía jogando de forma curta, ora jogava de forma longa. Um outro detalhe também que atrapalhou o Flamengo no primeiro tempo e fez o Corinthians ser superior, e tem a ver com a lição que eu já vou começar a citar nesse final do vídeo, que a gente começa a se encaminhar agora. A lição para o Flamengo é o seguinte: ser mais competitivo sem a bola em jogos dessa natureza. O Flamengo é um time que tem muitos jogadores leves, muitos jogadores ofensivos, muitos jogadores técnicos, mas é um time que no momento defensivo, quando precisa marcar um pouquinho mais forte, acaba sofrendo, e sofreu muito no primeiro tempo com isso. A partir do momento que entendeu que tinha que igualar a intensidade, a pegada, a fibra do time do Corinthians, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e melhorar. Não é simplesmente uma questão de raça. Acho que o Flamengo teve sim muita vontade o jogo inteiro, assim como o Corinthians fizeram um belíssimo jogo. Mas é uma questão de intensidade. Intensidade é você fazer todas as ações no jogo com o máximo de dedicação, o máximo de energia empregada naquela ação que você faz. Então, primeiro, para falar do Flamengo, a importante lição é essa: ser uma equipe mais combativa na parte defensiva em jogos dessa natureza. E eles virão. Vem aí quartas de final de Copa do Brasil, vem aí oitavas de final de Libertadores. O Flamengo precisa ser um time mais competitivo sem a bola se quiser ter sucesso nessas competições. É claro que pode evoluir com a chegada do Jorge Jesus. Na parte ofensiva, acho que o encaixe não vai ser tão dificultoso, porque tem jogadores de muita qualidade. A preocupação fica um pouco mais na parte defensiva. E pro lado do Corinthians, qual foi a principal crítica que nós fizemos ao Corinthians ao longo da temporada? Um time que tinha muita dificuldade no momento ofensivo. Era um time muito estático em campo, previsível, que
poucos momentos ali chegou a funcionar uma ligação direta para o Gustavo, que até entrou no segundo tempo hoje, antes dele se lesionar, o Wagner Love pelo lado direito. Quando o Fagner joga, o time cresce pelo lado direito, pela construção do Fagner, é um lateral que tem qualidade técnica para triangular por ali, ou então em transições. Assim o Corinthians funcionou até esse momento. Hoje, além de ser um time muito combativo, o Corinthians foi uma equipe mais solta com a bola, né, mais imprevisível, com mais liberdade de movimentação aos seus jogadores, com mais qualidade técnica, mas não deixou de ser um time equilibrado. As chances que o Flamengo criou, elas estão completamente dentro daquilo que é previsível de você jogar contra o Flamengo no Maracanã, principalmente quando você sai para atacar o Flamengo. Então, assim, o Carille teve uma lição hoje que para mim é muito clara. Tem como ser um time sólido defensivamente, mas uma equipe mais ousada ofensivamente. Então é isso, galera. Vídeo de hoje um pouquinho mais curto, menos produzido, mas com a mesma pegada, buscando essa forma analítica, essa forma um pouco diferenciada de falar de futebol. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deem aí um like, curtam o canal, sigam o canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam para receber aí as notificações, toca aí no sininho, não custa nada, que diariamente eu estou postando vídeos aqui para a gente abordar o futebol dessa forma um pouco mais analítica. Um forte abraço a vocês e até a próxima.